Nossa fala hoje é sobre neuromodulação frequencial não invasiva no Alzheimer, no mal de Alzheimer. E essa, na verdade, foi uma iniciativa, tem sido uma iniciativa da gente ao longo desse ano, de trazer para as pessoas mais conhecimento a respeito da neuromodulação não invasiva. É importante não só conscientizar os profissionais, mas também os pacientes. Então, nós temos feito alguns movimentos, né, em direção a essa conscientização, para que as pessoas conheçam e para que elas enxerguem as opções e, obviamente, tudo filtrado pelo crivo da ciência. Então, todas as nossas falas aqui, né, elas estão convalidadas, elas estão consubstanciadas pelos estudos, né, que têm sido rotineiramente publicados. E uma das vantagens da gente trabalhar aqui com vocês, né, com as pessoas que têm desenvolvido esse trabalho com a gente, têm acompanhado o trabalho do nosso grupo de pesquisa, é que a gente pode encurtar o caminho entre o que é produzido na ciência e o que chega até a clínica, para que você, que está aí na clínica, possa atender o seu paciente com mais ferramentas e, obviamente, alcançar mais resultados. Quem já tem nos acompanhado também nos grupos de WhatsApp, no Instagram, frequentemente tem visto os resultados dos nossos alunos, né? Então, pessoas que fizeram formação conosco, que já estão trabalhando com neuromodulação há algum tempo, a gente tem algumas turmas já formadas de neuromodulação, essas pessoas, elas têm dado o seu próprio testemunho de seus pacientes em relação aos ganhos, né, para diversas situações. Hoje, especificamente, nós vamos falar do Alzheimer, mas eu queria deixar isso claro, que a neuromodulação é muito maior do que isso. Já fica um aviso para você que em alguns slides nós vamos ter um QR Code, tá? Esse QR Code, desse slide especificamente, ele diz respeito a uma pasta no meu Drive, onde vocês vão encontrar todos os artigos que eu cito aqui durante a minha fala, tá? Então, nada do que a gente fala aqui está passando pela opinião do expert, nesse caso eu, tá? Tudo isso está realmente consubstanciado por ciência de boa qualidade, aliás, excelente qualidade, produzida por pesquisadores muito responsáveis. Bom, antes da gente iniciar, eu tenho que me apresentar, talvez algum de vocês não me conheça ainda. Meu nome é Alexandre, eu sou hoje professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu sou docente do curso de fisioterapia, né, na graduação. Então, para a graduação eu dou aula na fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, mas eu também tenho um papel de pesquisador, né? Então, hoje eu tenho também uma função como docente permanente do mestrado em Ciências Aplicadas da Saúde, que é um mestrado interdisciplinar, e nós já orientamos médicos, enfermeiro, fono, fisioterapeutas também, claro, e também sou docente permanente no doutorado e no mestrado de Educação Física, que é um convênio entre a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nós, hoje, temos aí alguns orientandos, né, para a área específica de neuromodulação. Sou supervisor de pós-doutorado também, na área de neuromodulação, e também hoje tenho um papel como mentor da International Neuromodulation Society. Eu sou membro da Sociedade Internacional de Neuromodulação, e eu faço parte do programa de mentoria, onde nós supervisionamos, né, o trabalho de alguns profissionais também. Na verdade, não é bem uma supervisão, a mentoria é mais um compartilhamento de experiências, tá bom? Eu fiz meu doutorado no Instituto Universitário Italiano de Rosário, em Ciências Biomédicas, na Argentina, meu pós-doutorado na Florida International University, nos Estados Unidos, e o meu mestrado na Unicamp, tá? E, então, essa, basicamente, a minha formação, é o que eu tenho feito hoje, e, como eu disse, nesse QR Code aí, é o primeiro de alguns que eu vou mostrar para vocês. Nesse aí, se você colocar a tua câmera, né, você vai ser direcionado para uma pasta com os artigos que a gente vai mencionar hoje. Aqui em cima está o meu Instagram, então se você, né, tiver interesse em saber mais sobre neuromodulação, nós sempre estamos postando
assuntos lá e todas as divulgações de cursos que a gente ministra, mentorias, né? Todas elas ficam lá, tá bom? Então você pode seguir a gente lá no Instagram, que todas as informações ficam à disposição lá de vocês. Concomitantemente, eu estou aqui no Instagram, pessoal, obrigado pela presença. Se vocês quiserem, eu deixei, já avisei, mas vou falar novamente, tem um linkzinho aí, tá? Do Google Meet, onde essa mesma palestra está sendo transmitida simultaneamente. Então, você pode acompanhar com os slides, porque aqui eu, infelizmente, não tenho como passar os slides para vocês, mas no Google Meet, você tem a chance também de ver a palestra com as apresentações, tá bom? Então, fiquem à vontade, se quiserem permanecer ou ir para o Meet, o link é aberto, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós precisamos dar um contexto inicialmente para o Alzheimer, né? Hoje, nos Estados Unidos, esses são números bastante recentes, né? Nós temos mais de 6 milhões de pessoas vivendo com Alzheimer. Em 2050, se prevê um número de aproximadamente 3 milhões de pessoas. E hoje, 1 a cada 3 idosos morre com Alzheimer. Quando a gente olha para 6 milhões, 3 milhões, em face de uma população de um país grande como os Estados Unidos, não parece uma população muito grande, mas quando você relativiza isso para a população acima de 65 anos de idade, isso realmente faz muita diferença. E um dado interessante é que o Alzheimer, ele mata mais que o câncer de mama e o câncer de próstata juntos. Então, são informações muito importantes, porque muitas vezes a gente tem uma impressão falsa, né, de que o déficit cognitivo, a demência progressiva, ela não traz uma consequência fatal para os nossos pacientes, mas isso não é uma verdade, ela traz, tá? E só em 2023, a doença de Alzheimer e outras demências associadas vão custar, né, aos Estados Unidos cerca de 345 bilhões, tá? Não são milhões, não, são bilhões de dólares. E até 2050, esses custos vão subir para quase $1 trilhão. Então, é extremamente considerável do ponto de vista social, enquanto uma patologia que abrange uma parcela bastante significativa da população idosa, e também do ponto de vista financeiro, que a gente tem alternativas para manejar essa patologia. Infelizmente, hoje, o Alzheimer ainda não tem uma cura, mas nós temos uma série de terapias que nós podemos lançar mão para melhorar a qualidade de vida do nosso paciente, para que ele tenha um pouco mais de... a gente alongue, por assim dizer, né, a vida desse paciente, diminua as consequências, os sintomas do Alzheimer e até recupere alguns déficits cognitivos importantes que vão acontecendo em função das alterações neurobiológicas relacionadas ao mal de Alzheimer. Hoje, nas Américas, cerca de 29,9 milhões, na África, 15,8 milhões de pessoas vivendo, hoje não, perdão, aqui a gente está falando de 2050, é uma previsão, tá? Cerca de 30 milhões, 16 milhões, praticamente em 2050 na África, na região da Ásia, 18,6, e na região da Europa, 18,6, na região da Ásia, 67,2 milhões de pessoas no mundo. Em 2050, esperamos aí cerca de 131,5 milhões de pessoas vivendo com Alzheimer. Então, de novo, não é uma coisa que a gente pode lançar mão, né, ou abrir mão, no caso, de conhecer, porque nós, enquanto terapeutas, né, somos responsáveis por esses pacientes, encontramos esses pacientes no nosso dia a dia, e talvez em algum momento parte de nós vai estar nessa condição também, né? Não é uma coisa tão longe, né, da nossa vida. A gente vai ver alguns fatores predisponentes, né, durante a nossa fala aqui, e alguns deles são epigenéticos, outros são comportamentais, outros são genéticos. Então, o que dá para a gente mudar, a gente vai tentar mudar o nosso estilo de vida, correto? Para que a gente, né, caso nós tenhamos um componente genético que nos predispõe a isso, que a gente não desenvolva, né? Então, não é porque você tem componente genético que você obrigatoriamente vai desenvolver aquela patologia, especificamente no caso de Alzheimer, isso não é uma verdade. Quando a gente olha para o Brasil, nós temos hoje, né, cerca de 2 milhões de diagnósticos. Entretanto, isso é uma subnotificação, porque, de acordo com a taxa de prevalência mundial, hoje gira em torno de 6,4%. Então, a gente entende que há uma subnotificação por parte
do sistema, né? E hoje a gente estima que devamos ter em torno de 12 a 13 milhões de pessoas vivendo com mal de Alzheimer no nosso país, né? Então também é uma fatia da população bastante importante. Quando a gente olha para a progressão da doença, a gente vai ver que sua forma inicial ela apresenta alterações da memória, também alterações de personalidade, talvez alguma coisa associada à irritabilidade, às vezes alguma coisa associada a maior ansiedade, alguma alteração nas habilidades visoespaciais, né? No seu estágio 2, na forma moderada, dificuldades na fala, realização de tarefas simples, coordenação de movimentos, distúrbios do sono, agitação, insônia. Já no estágio 3, sua forma mais grave, né, seria uma resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldades para deglutir, deficiência motora progressiva, e já no estágio terminal, o paciente ele permanece restrito ao leito, com mutismo, dor à deglutição, infecções intercorrentes. Então veja que, como a gente já mencionou para vocês, ela é uma patologia degenerativa progressiva e que em algum momento vai levar esse paciente ao óbito, tá? Então sim, ela tem uma capacidade, né, de uma mortalidade aí associada à progressão da doença. E o que, de via de regra, nós observamos é justamente essa imagem que nós estamos vendo aqui. À sua direita, aqui nós estamos vendo um cérebro com a sua morfologia normal, e à sua esquerda, um cérebro né, de um paciente com Alzheimer. Então, o que a gente percebe é uma atrofia generalizada do seu cérebro, né? Principalmente em regiões muito importantes, não só em regiões muito importantes, mas também em regiões muito importantes. A gente vai perceber que a atrofia ela começa de fora para dentro, nas regiões corticais, e vai chegando até as regiões mais internas, o que corresponde também à progressão da doença. Então, a gente vai ver um pouquinho da neurobiologia agora associada ao Alzheimer. Como a gente mencionou agora, né, a patologia ela evolui de cima para baixo, né, a gente chama top-down, que é o céfalo-caudal, né, e isso corresponde também à evolução da própria doença. Então, quando a gente observa, né, as alterações de funções executivas inicialmente, funções visuais, funções motoras, isso está muito associado realmente ao nosso neocórtex. Quando a gente vai descendo, nós temos já alterações, né, associadas aí à questão psíquica, à questão emocional, e mais abaixo, quando a gente chega no nosso cérebro reptiliano, nós vamos encontrar uma restrição cada vez mais de funções, digamos assim, essenciais para a manutenção da vida do paciente. Então, a neurobiologia, ela anda junto com os sintomas que estão acontecendo. Pois bem, mas o que acontece na verdade? O que acontece, o que nós sabemos hoje, né, é que nós temos aí uma alteração no metabolismo dessas proteínas, que é a proteína tal, que é uma proteína intracelular, e a proteína beta-amiloide, que é uma proteína extracelular. Veja, todos nós temos a proteína tal e temos a beta-amiloide. Todos nós temos, tá? Então, elas são proteínas que fazem parte da composição do nosso sistema nervoso central. A gente vai ver, inclusive, que a proteína tal, ela está muito associada e muito ligada, ela é muito importante, né, para a manutenção da estrutura axonal e, obviamente, para a condução dos estímulos nervosos, condução de energia. A gente vai ver que a mitocôndria, por exemplo, ela pode ser carreada nesse sentido. Então, pelas cinesinas, mas a gente vai ter aqui, né, componentes extremamente naturais, não são componentes anormais, não são não são corpos estranhos, por assim dizer, no nosso sistema nervoso central. O que acontece é que nós vamos ter uma alteração no processamento dessas proteínas. Então, normalmente, essas proteínas, elas são o seu excesso, né, uma vez que elas são utilizadas, proteínas que são produzidas, e, obviamente, em algum momento, elas precisam ser carreadas. A gente chama esse processo de clearance, tá? E o clearance ele pode acontecer de algumas formas. A primeira forma, a mais usual que a gente percebe, é que os vasos sanguíneos levem isso, né, e que isso seja excretado de alguma forma. Existe também a possibilidade das células microgliais, que são células da glia, então são células de apoio ao neurônio, né? Todos nós somos profissionais, entendemos isso aqui. Então nós temos
células da glia, especificamente as células da micróglia, que são células que fazem a defesa do nosso sistema nervoso central, tá? Entre outras funções. Mas uma das funções mais importantes das células microgliais é a fagocitose de excessos e de metabólitos que estão ali no meio extracelular. E essas células, elas precisam passar por uma transformação, assim como o macrófago no nosso corpo, ele precisa passar de macrófago do tipo 1, M1, né, para M2, para que ele passe de uma fase pró-inflamatória para uma fase anti-inflamatória, né, ou seja, ele tenha ações aí de produção de citoquinas específicas, que algumas são pró-inflamatórias, outras não. Então, nesse caso, as células microgliais, elas também fazem essa migração de M1 para M2. O que acontece é que, normalmente, essas células também estão afetadas por essas proteínas e, fatalmente, elas não conseguem fazer a fagocitose e fazer, por assim dizer, o clearance do ambiente extracelular, a limpeza do ambiente extracelular, tá? Então, de um modo geral, num sistema nervoso saudável, o que acontece é que o sistema nervoso central, assim como as células microgliais, vão fazer a retirada desses excessos das beta-amiloides. Nós também temos outros sistemas, como o sistema linfático e o sistema também do líquido cefaloquidiano, que também vai ser responsável por essa limpeza de todo o sistema. Então, justamente por causa da barreira hematoencefálica, nós não conseguimos ter contato direto do sistema nervoso central com os vasos sanguíneos. Consequentemente, parte dos metabólitos que são jogados no meio extracelular, eles são retirados através também da renovação do líquido cefaloquidiano, né? Através dos plexos presentes na aracnoide, também presentes nos nossos ventrículos, tá? Então, essa renovação, essa taxa de renovação do líquido cefaloquidiano também é importante na limpeza, por assim dizer, desses metabólitos que vão se acumulando fora, ao redor do neurônio, que podem, em algum momento, gerar alguma toxicidade. Bom, o que acontece no mal de Alzheimer, né, na doença de Alzheimer, é que essas proteínas, elas não são retiradas e elas também têm uma produção excessiva. Então, os dois pontos, eles são problemáticos. Quando você produz em excesso, elas tendem a se acumular em placas, e se você não retira, obviamente, elas permanecem ali no meio extracelular e vão fazer, né, um agregado, como a gente fala, vão fazer essa agregação aqui. E quando a gente observa, né, num cérebro normal, uma PET scan, isso aqui é uma ressonância nuclear magnética, né, onde a gente vai avaliar, de acordo com o contraste que é feito, a presença de alguma substância. Aqui, no caso, seria a beta-amiloide. A gente percebe a concentração de beta-amiloide aqui no cérebro normal, é natural que a gente tenha essa beta-amiloide, a gente já falou disso, mas no cérebro com Alzheimer nós temos um excesso, né, aqui presente no cérebro do paciente com Alzheimer. O que isso acarreta do ponto de vista, né, estrutural? Primeiro, que esse excesso ele vai causar uma ativação imunitária. Então, como eu disse para vocês, há um bloqueio da passagem da micróglia, das células microgliais de M1 para M2, então elas permanecem sendo agentes pró-inflamatórios, né? Então elas liberam citoquinas pró-inflamatórias, justamente fazendo com que haja um aumento da inflamação no tecido nervoso. Bom, além disso, essas placas de amiloide, elas podem se acumular, e normalmente isso acontece, na transição entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. A gente sabe que a plasticidade sináptica, ela ocorre justamente pela passagem dessa comunicação do neurônio pré-sináptico com o neurônio pós. Então, só há o fortalecimento dessa sinapse e a garantia da passagem do estímulo e a plasticidade, né, a neuroplasticidade ocorre justamente aqui, só quando isso é possível. Quando não se passa o neurotransmissor do neurônio pré-sináptico, ele não se acopla no neurônio pós-sináptico, você não tem um fortalecimento dessa sinapse, você não tem neuroplasticidade. E justamente o acúmulo dessas placas aqui vão fazer com que haja uma inibição, um impedimento físico mesmo, do acoplamento desses neurotransmissores com os receptores pós-sinápticos. E não é o objetivo da nossa aula aqui falar sobre plasticidade sináptica. Entretanto, aponta aí sua câmera para esse QR Code que está aqui no cantinho.
A gente tem uma aulinha de 30 e poucos minutos, quase 40 minutos, se não me engano, só sobre plasticidade sináptica, como que isso ocorre, tá? Então, a gente sabe que a plasticidade, a neuroplasticidade no adulto, ela vai se dar essencialmente pela produção de mais proteínas de membrana na pós-sináptica aqui, de AMPA, especificamente, receptores pós-sinápticos. Quando isso não acontece, nós não temos, como eu falei para vocês, fortalecimento dessa passagem aqui, consequentemente o neurônio pós-sináptico fica prejudicado e a sinapse como um todo. Veja, essa passagem ela é tão importante que a gente chama isso de potencialização de longo prazo, quando ela acontece de uma forma ordenada, ou seja, com mais frequência de disparo do neurônio pré e, obviamente, pela recepção dos neurotransmissores do neurônio pós, nós vamos ter aí, né, um aumento, um fortalecimento dessa sinapse, a gente vai ter a potencialização de longo prazo. Isso é extremamente importante para a formação de memórias, né, principalmente na região do seu hipocampo. Né? Então, quando isso acontece, nós temos aí a retenção da memória de longo prazo. Quando isso não acontece de forma repetitiva, frequente, forte, nós temos um prejuízo, por assim dizer, na formação dessas memórias e, consequentemente, no caso do Alzheimer, nós temos uma perda, né, progressiva da memória por parte desse paciente. E quando a gente olha para a proteína tau, o que acontece é o seguinte, como eu mencionei anteriormente para vocês, ela é uma proteína muito importante para manutenção da estrutura microtubular que existe no citoesqueleto do seu neurônio. Então, dentro do seu neurônio, você tem proteínas específicas que vão formar microtúbulos, e esses microtúbulos, eles, por assim dizer, possibilitam a passagem de substância entre o soma neuronal, o corpo neuronal, e a região do axônio. Tá? Então, esse trânsito que acontece entre uma estrutura e outra, ela é extremamente importante para a manutenção da saúde neuronal. Afinal de contas, eu preciso ter mitocôndrias tanto ali no corpo neuronal, como preciso também ter ali próximo da sinapse, lá no final do axônio, por exemplo. Então, essas mitocôndrias, elas têm que transitar por aí. E uma forma delas fazer esse trânsito é através desses canais, por assim dizer, que são formados através de microtúbulos e, obviamente, são agregados pela proteína tau. Então, a proteína tau, de modo geral, ela tem uma função muito importante na manutenção da estrutura e da saúde neuronal. Entretanto, quando ela começa a se acumular também no meio intracelular, e aí nós não estamos falando mais do extra, estamos falando de alguma coisa que está acontecendo dentro do neurônio. Quando isso acontece, a gente está vendo aqui, né, um adulto, um idoso aqui, normal, sem nenhuma concentração exagerada de tau, e aqui um paciente de Alzheimer, né, com alta concentração aqui de amiloide também, feito através de PET scan. Então, quando a gente observa aqui essas imagens, a gente vê claramente a diferença de um cérebro em relação ao outro. E, obviamente, isso tem uma consequência, né? A gente sabe, então, que o transporte axonal é feito através desses microtúbulos, e essa estrutura mantida ela é extremamente importante. Nós temos tanto a alfa e a beta-tubulina e a tau fazendo a agregação delas. Quando você tem um acúmulo, primeiro que você bloqueia, causando uma distrofia axonal. Então, o axônio ele começa a ficar bloqueado, você não tem passagem mais por essas dois pontos aí de comunicação, que é o soma e o axônio terminal. Então, não há passagem de estímulo bem feito, porque você não tem a condução de substâncias, através principalmente de, como eu já falei para vocês, de cinesinas, né, que acontecem até esses terminais axonais. Então, veja, é extremamente importante que a gente entenda que existe toda uma predisposição para que essas duas coisas aconteçam, né? A gente tem, por exemplo, hoje, aqui você está vendo nessa tabela aqui do seu lado esquerdo, né? A gente está vendo aqui os genes que já foram mapeados, que estão associados ao aparecimento do Alzheimer. Isso tem a ver com o aumento o aumento cumulativo de beta-amiloide, também o aumento cumulativo de tau, e também genes que predispõem à neuroinflamação, que não conseguem mediar, por exemplo, a transição de micróglia 1 para micróglia 2. Entretanto, como eu já tinha mencionado para vocês, não são só fatores genéticos que importam. Nós temos também outros fatores que estão relacionados ao aparecimento do Alzheimer. O envelhecimento é um deles, o estilo de vida sedentário, o tabagismo, uma dieta rica em gordura, tá?
em ácidos graxos, e também uma predisposição, óbvio, para a acumulação de beta-amiloide. Isso tudo vai gerar uma neuroinflamação e aumento do estresse oxidativo. E a gente vai falar um pouquinho mais de estresse oxidativo já já e como que a gente vai intervir nisso também, tá? Consequentemente, nós temos uma diminuição da drenagem ali daquela região e uma diminuição do fluxo cerebral, fluxo sanguíneo cerebral. Um aumento, né, nas placas beta-amiloide, um aumento também nos agregados neurofibrilares de tal, que vai fazer, no final das contas, uma neurodegeneração e pode levar esse paciente até ao óbito. Muito bem. Então, a gente viu que a neuroinflamação crônica, né, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, ela vai acontecendo, a gente tem um gráfico para mostrar isso para vocês hoje, ao longo da vida, tanto é que isso pode ser detectado, as alterações podem ser detectadas com décadas de antecedência. E existe também a composição ou a somatória do estresse oxidativo que acontece justamente na mitocôndria. Bom, vamos pensar numa inflamação normal. Vamos esquecer que essa inflamação está no sistema nervoso central. Imagina você que essa inflamação ela está em qualquer lugar do seu corpo. Como que é um tecido inflamado, né? Um tecido inflamado, ele dói, ele está edemaciado, ele tem uma estase ali naquela região, o sangue não passa de forma correta, ou seja, isso que a gente chama de estase, né? Então você tem uma dificuldade tanto na chegada de substrato para a produção de energia, quanto na retirada de metabólitos ali daquela região. Né? Então veja que o processo de inflamação, ele naturalmente vai causar uma alteração metabólica naquela região. E o estresse oxidativo nada mais é do que você produzir mais série de reativo de oxigênio, que significa, traduzindo em linguagem normal, a radicais livres, tá? Então, isso acontece justamente porque a sua mitocôndria fica disfuncional. No caso do Alzheimer, e no caso da maioria das doenças neurodegenerativas, isso é uma realidade. Então, já temos aí evidências bastante significativas que nós temos uma desregulação mitocondrial associada ao Alzheimer. Então, a mitocôndria, ela não faz o seu papel de produção energética de forma correta. Ela não consegue produzir o ATP de forma correta. Mais uma vez, não é foco da nossa aula aqui falar sobre o estresse oxidativo especificamente, tá? Mas isso tem uma relação muito, muito grande com o que acontece aqui nas células neurais do nosso paciente com Alzheimer, tá? Então, veja que existem já informações provindas de estudos em que nós já sabemos que existe uma disfunção mitocondrial importante aqui. E quando a gente pensa em disfunção mitocondrial, quando a gente pensa em mitocôndria, claro, a gente pensa em energia, mas a gente também pensa no processo da produção de energia. Como que essa energia é produzida? Existe uma cadeia pela qual a glicose ela vai sendo quebrada, né? A gente vai tirando hidrogênios energizados, isso vai passando por alguns aceptores ali para que essa energia seja convertida, né, digamos assim, em ATP. E, na verdade, o que acontece, os problemas que acontecem na cadeia transportadora de elétrons, isso aqui acontece justamente na crista mitocondrial, o que a gente observa é que nós vamos ter os complexos, né, de complexo 1 até o 5, né, e o complexo 5 é justamente o cara que faz o ATP, o nome dessa proteína é chamado de ATP sintetase, ou seja, ela sintetiza ATP. Mas, para isso, ela precisa que passe prótons através dela. Então, é necessário que você tenha uma concentração maior de prótons, íons H+, aqui dentro, né? E no espaço intermembrana da mitocôndria. E quando esse íon passe, ele funciona como uma catraca, né? O ATP ele é produzido a partir de um esforço mecânico mesmo, pressionando ADP com fósforo inativo. E aí, finalmente, a gente vai ter a molécula de energia que a gente tanto precisa. A disfunção mitocondrial é justamente o problema em produzir o ATP. E esse problema normalmente acontece aqui na cadeia respiratória em dois pontos específicos. Nesse ponto, onde nós temos a coenzima Q10, tá? É a coenzima Q, ela faz o transporte de elétrons, né, do complexo 1 para o complexo 3, e também no citocromo C oxidase, ou COX, né, onde você também tem transporte de elétrons acontecendo do complexo 3 para o complexo 4. Então veja que o transporte de elétrons é que garante a entrada dos íons H+, para esse espaço intermembrana, e fatalmente, em algum momento, esses íons vão sair novamente, então o fluxo de íons que está acontecendo aqui, é isso que a cadeia transportadora de elétrons faz, com o único objetivo de, no final, você produzir ATP.
A gente sabe que esse processo, por cada molécula de glicose que entra nesse processo aqui, a gente vai sair cerca de 38 ATPs. Então, é um processo bom, né? E a gente chama tudo isso aqui acontecendo de fosforilação oxidativa, né? A gente está utilizando o oxigênio para fosforilar o ATP, né? Então, veja, o que acontece no final, a gente precisa do oxigênio só para pegar os hidrogênios que estão saindo aqui de todo esse processo, tá? Porque sobra hidrogênio. E o hidrogênio ele tem uma propriedade muito específica, que é diminuir o pH do local onde ele está. Então, para que você não tenha um meio muito ácido, e a gente sabe que meio ácido, as reações bioquímicas não funcionam muito bem, então isso prejudica o funcionamento celular, nós precisamos neutralizar esse hidrogênio. Isso acontece ligando dois átomos de hidrogênio com o átomo de oxigênio, tá? Então, não quero entrar em detalhes, a gente poderia falar bem mais a respeito dessa cadeia transportadora de elétrons, mas para você entender. Perdão. Tomar um pouco de água. Para que você entenda que nesses dois pontos aqui a gente tem problemas que podem ser influenciados, por assim dizer, pela neuromodulação. Aqui a gente está vendo justamente um estudo mostrando a influência da fotobiomodulação, que é a aplicação de luz através de LEDs ou de laser, aqui utilizou-se os três, e nesse caso aqui utilizou-se a aplicação cerebral, né, transcraniana, que a gente fala, e utilizou também a aplicação abdominal nesses pacientes. E a gente observa melhoras, né, ao longo dos processos, tanto cognitivos, quanto nas funções executivas dos pacientes com Alzheimer, tá? Aqui um outro estudo mostrando também, ainda estudo piloto, né, mostrando a aplicação de um outro equipamento só transcraniano, mostrando que a fotobiomodulação realmente foi melhor para aumentar a perfusão cerebral. A perfusão significa o fluxo sanguíneo no local, né? Então é bem interessante que a gente aumente a perfusão, aqui no caso especificamente das regiões parietais. A gente vê que quando o paciente aqui estava piorando cognitivamente, na medida em que foi aplicada a fotobiomodulação, ele melhorou, né, o score aqui do questionário que foi utilizado para mensurar as funções cognitivas, ele veio diminuindo ao longo do tempo. Bom, eu também não vou falar aqui sobre fotobiomodulação, eu estou falando para vocês de alternativas, né? Nosso foco não é esse hoje. Eu só estou falando para vocês que, como a gente mencionou a disfunção mitocondrial, que é um dos componentes, né, que vão gerar sintomas do nosso paciente com Alzheimer, é importante que você saiba que você também pode atacar isso. A fotobiomodulação ataca especificamente a região do citocromo C oxidase, tá? Então, quando você faz a fotobiomodulação, você, na verdade, em última análise, está estimulando o citocromo C oxidase a melhorar o seu transporte de elétrons entre os complexos proteicos, favorecendo, por assim dizer, também a produção energética no final das contas. Uma outra coisa da fotobiomodulação que é bem interessante é que ela gera a liberação de óxido nítrico. Essa é uma outra função ali que acontece também. O óxido nítrico é uma série reativa de oxigênio, entretanto ela é boa porque ela causa vasodilatação. E aí eu preciso focar para vocês que produzir radicais livres é natural a partir do processo de metabolização da glicose. Então, todo mundo vai produzir radicais livres, tá? Não tem jeito. Se você está queimando glicose para produzir energia, você vai produzir séries reativas de oxigênio. Acontece que as séries reativas de oxigênio em baixa quantidade, elas são tranquilas. A célula consegue manejar isso muito bem. Só que em grandes quantidades, isso gera um estresse, que a gente chama que é o estresse oxidativo, que fatalmente pode levar à apoptose celular, à morte celular, ou pode levar ao que a gente chama de disfunção mitocondrial, que é problemas na produção de ATP, que é justamente o que a gente observa no Alzheimer, tá bom? Fica a dica para você, aqui uma palestra do professor Paulo Cassano, lá do Massachusetts General Hospital. Ele também é professor da Universidade de Harvard, é um parceiro nosso na pesquisa, e ele tem uma palestra muito, muito interessante sobre fluxo sanguíneo cerebral e fotobiomodulação, especificamente aplicado ao Alzheimer, tá? Então, eu acho bem interessante que você assista, porque não é o foco da nossa fala hoje, tá? Bom, então a gente falou também, então vamos começar a falar de soluções, né, Alexandre? Vamos lá, estamos falando de problemas, ainda vamos falar de problemas. Estou dando contexto para vocês, para que você entenda tudo que está permeando, né, o que a gente vai fazer através da neuromodulação. Então veja que a gente tem também uma redução aqui, né,
do clearance do líquido cefaloquidiano, como eu já tinha dito para vocês, no mal de Alzheimer, né? E a gente sabe que o clearance de líquido cefaloquidiano, que são essas linhas que estão acontecendo aqui, eles acontecem no mesmo fluxo, na mesma direção, por assim dizer, dos vasos sanguíneos. Então, a gente está vendo o fluxo dali para cá, né, distal aqui para proximal, e o líquido cefaloquidiano, a drenagem do líquido cefaloquidiano acontecendo simultaneamente e na mesma direção, no mesmo sentido do fluxo sanguíneo. Tanto é que a gente observa que em pacientes hipertensos, então pacientes normais, eles têm um fluxo normal, e pacientes hipertensos, como a gente está vendo aqui, uma pressão sanguínea aumentada, eles têm uma diminuição da drenagem do líquido cefaloquidiano. Então veja que nós prejudicamos o paciente de duas formas, né? Nós temos uma alteração, nós prejudicamos não, né? O paciente fica prejudicado de duas formas. Quando você tem um aumento na pressão arterial, né, desse paciente, nós vamos ter também uma diminuição digamos assim, da drenagem feita através do líquido cefaloquidiano, tá certo? Bom, muito bem. Esse é um estudo bastante interessante também, recente, com um N bastante relevante, 34.519 pacientes, né, falando sobre o uso de antihipertensivos, a própria situação da pressão sanguínea e o risco estimado de demência tardiamente na vida desses pacientes. Então, a análise principal, parcialmente ajustada para a idade, sexo, então tiveram algumas variáveis de ajuste para os resultados. Os indivíduos com a hipertensão não tratada tiveram um risco aumentado de 42% de demência em comparação com controles saudáveis. Mais uma prova aqui que a gente precisa realmente manejar o nosso paciente de forma mais panorâmica. A gente não pode ficar olhando o paciente simplesmente com os olhos da neuromodulação. Precisamos também investir em outros tratamentos que o paciente precisa concomitantemente ao tratamento para Alzheimer. Bom, como eu mencionei para vocês anteriormente, a gente pode começar o diagnóstico, né, bem cedo, porque a quantidade de beta-amiloide, a quantidade tal, elas ficam aumentadas antes que a demência ela aconteça. Então, a demência vai acontecer lá na frente, na vida daquele paciente. Entretanto, muito cedo, décadas antes dos sintomas aparecerem, nós já conseguimos mensurar, né, o aumento da beta-amiloide aqui, porque a gente tem um limiar de detecção aqui. Então, esses pacientes, né, que tendem a desenvolver aqui a demência, então você vê que está acima do limiar, esses pacientes que tendem a desenvolver a demência tardiamente, eles muito cedo na vida, por volta da terceira, quarta década de vida, a gente já vai conseguir identificar a presença excessiva de beta-amiloide nesses pacientes, consequentemente, a gente pode entrar com isso aqui, né? Pode entrar com a prevenção nesses pacientes. Além disso, 15 anos antes dos sintomas, então veja, eu tenho duas chances aqui de detecção. A primeira é com a beta-amiloide. A segunda é a detecção com a proteína tal. Então, a gente pode também detectar 15 anos aproximadamente antes dos sintomas aparecerem, o aumento expressivo da proteína tal. Então, décadas antes a gente consegue detectar beta-amiloide e 15 anos antes aproximadamente do aparecimento de sintomas a gente consegue determinar que esse paciente tem um risco muito aumentado de desenvolvimento de demência. Então, veja aqui, no paciente normal, né, para o paciente com demência, aqui significa déficit cognitivo leve, né, são pacientes que até aqui nesse ponto têm baixo risco de desenvolvimento, mas se ele ultrapassa esse limite, ele vai ter um alto risco de desenvolvimento já da demência, no caso especificamente do Alzheimer, e a gente vê aqui que existem já biomarcadores que a gente pode triar nesses pacientes. Qual que é o grande problema de se fazer essa triagem precoce no nosso paciente? O exame ainda é muito caro, tá? Então, não é um exame coberto pelo plano de saúde, não é um exame coberto pela rede, mas é um exame extremamente importante ser feito se há precocemente o aparecimento de alguns sintomas, tá? É importante que a gente verifique, faça uma bateria de exames, primeiro, cognitivos com esse paciente, depois, se necessário, se permanecer a dúvida, vá para os biomarcadores, para que a gente consiga identificar precocemente o aparecimento, o acúmulo, né, tanto de tal quanto de beta-amiloide.
Ok, Alexandre, entendi o contexto, mas é neuromodulação frequencial que é o objetivo da nossa fala de hoje. Bom, vamos lá. Eu primeiro tenho que dizer para você que fazer neuromodulação não invasiva, como eu já dei a entender nas minhas falas antes desse slide, não é uma bala de prata. Nada é, na verdade. Tá? Então, toda vez que um profissional ele oferece uma monoterapia como uma opção única de tratamento para o paciente, eu acredito, né, e a ciência ela tem mostrado de forma bastante incisiva que as monoterapias elas não são suficientes para tratar o nosso paciente. Nós precisamos atacar de diversas formas aí, né, todos os fatores que estão influenciando na gênese daquela patologia. Então, já existem aqui, né, uma série de estudos, tanto é que aqui é uma revisão sistemática com meta-análise, que é uma reunião, né, dos melhores estudos naquela área especificamente, falando sobre dieta, né, falando sobre desbiose da microbiota intestinal. Então, as alterações que acontecem em função da alimentação do paciente, em função da microbiota intestinal, né, alterada ou prejudicada, isso fatalmente também é um fator predisponente. Atividade física, né? E tudo isso aqui tem a ver muito com a disfunção mitocondrial, que é a produção energética. Veja, se eu tiro, né, ou se eu dificulto a produção de energia, a célula tem dificuldade até para renovar suas organelas celulares. Consequentemente, nós vamos ter um problema em longo prazo para o funcionamento, para a sobrevivência daquela célula. E aí nós temos uma degeneração do tecido por causa da morte celular precoce. Então a gente não quer isso. Então uma das coisas que a gente mais recomenda, né, juntamente com as outras terapias, nenhuma delas é dispensável, mas o que a gente mais recomenda é a atividade física, né, e também, de novo, diversos estudos mostrando que sim, o exercício, principalmente o exercício aeróbico, ele tem uma influência muito grande nos componentes cognitivos, na função cognitiva, né, e também na preservação da qualidade de vida desses pacientes com Alzheimer, tá? Uma última coisa bastante interessante, que a gente estuda pouco, mas que a gente precisa estudar mais, a gente precisa entender mais, é justamente a suplementação com determinados componentes importantes para o bom funcionamento celular também. Tem a ver com microelementos, com certeza tem, mas tem a ver também com a nossa alimentação. Tá? Então, não é só suplementação, a suplementação ela pode ser recomendada, desde que seja feita uma avaliação, uma triagem desse paciente, para que isso seja feito de forma correta, e aí nós temos um profissional da nutrição que vai fazer isso muito melhor que eu, por exemplo, que sou fisioterapeuta. Entretanto, é necessário que haja uma triagem desse paciente inicial, para que a gente possa aí recomendar ou não a modificação, né, da rotina alimentar e também a aplicação de suplementação, visando justamente suprir aqueles déficits nutricionais ou aqueles micronutrientes que não estão sendo devidamente absorvidos ali por aquele paciente. Veja, quando a gente fala em microbiota intestinal, essa coisa não é modinha. É uma ciência muito séria, que faz muita diferença na vida do nosso paciente. Tá? Se nós temos bactérias que facilitam a absorção de determinadas substâncias, é importante que essas bactérias estejam com a população ok dentro do nosso intestino. De forma, né, reversa, nós temos bactérias que vão dificultar a absorção de determinados micronutrientes. E essas bactérias têm que ter um controle populacional delas. Isso depende, obviamente, da nossa alimentação, existe também depende também da suplementação que a gente faz. Então, não adianta nada a gente ter uma série de nutrientes passando pelo intestino, mas eu não tenho como absorver isso. Então, uma dieta pobre, por exemplo, em fibras, ocasiona esse tipo de coisa. Quando a gente não tem a vitamina D, por exemplo, D3 especificamente, nós dificultamos a passagem também desses micronutrientes através do intestino, da absorção ali. Então, a gente precisa balancear isso melhor, isso, obviamente, fazendo uma triagem nutricional e também de micronutrientes, microminerais especificamente desse paciente, para que a gente tenha a convicção, né, e também a certeza de estar fazendo o mais adequado para aquele paciente naquele momento. Então, eu estou falando isso aqui porque
às vezes, quando uma determinada pessoa está falando de uma técnica, existe uma certa paixão a respeito da técnica. E eu, particularmente, sim, eu gosto da neuromodulação, porque eu vejo todos os dias o resultado da neuromodulação na minha casa. Eu tenho 2 filhos com autismo, tá? E em diferentes etapas da vida. Um já tem 16 anos, está fazendo Enem, fazendo piso, né? Fez o Enem agora domingo, uma primeira parte, para justamente treinar um pouco, né? Para o que vai vir lá na frente. E tem uma de 2 anos de idade, né? E também em diferentes níveis de assistência. Nós temos o meu filho mais velho, nível de assistência 1. A gente treinou ele para ser extremamente independente. Já a outra, aparentemente, a gente não pode afirmar com certeza, mas ela está no nível 2 de assistência. Então a gente vai precisar ter um pouco mais digamos assim, de treinamento, de assistência para que ela tenha uma qualidade de vida também né, garantida nesse caso. Uma coisa bastante nova, agora de 2023, recente, se não me engano, julho, alguma coisa assim, foi publicado esse artigo. Ele não está disponível, né? É o único que não está disponível lá na pasta para a gente, infelizmente. Eu não consegui baixar esse artigo, ele ainda está bastante restrito, porque esse é muito novo, né? Mas é um estudo bastante interessante e é uma evidência de estudo de coorte, ou seja, de acompanhamento de pacientes ao longo do tempo, envolvendo 103.651 pacientes em 48 estudos diferentes. E ele mostrou que existe um nível de evidência moderado a alto. Isso é raríssimo de acontecer na área de saúde. Normalmente, os nossos tamanhos de efeito, eles são de nível moderado, né? Ou seja, o efeito que aquela terapia traz sozinha, né, ele é moderado. De baixo para moderado na área da saúde. Entretanto, aqui a gente percebe que existe um nível de evidência moderado a alto, sugerindo que a ingestão de ácidos graxos do ômega 3 reduz o risco de demência por todas as causas do declínio cognitivo em cerca de 20%, especialmente o DHA, tá? E para cada incremento de 0,1 grama por dia, perdão, de ingestão de DHA, né, ou do EPA também, foi associado um risco de 8 a quase 10% menor de declínio cognitivo. Então, assim, vale a pena fazer a suplementação, né? Os estudos têm rotineiramente mostrado que sim, né? Nem tudo que a gente acha que dá certo, dá certo. Por exemplo, eu tinha uma ideia de que a suplementação com coenzima Q10, ela seria muito importante lá naquele processo da cadeia respiratória que a gente mencionou, a cadeia transportadora de elétrons. Entretanto, os estudos mostram que, clinicamente, suplementar com a enzima Q10 não traz grandes ganhos em termos de proteção, de neuroproteção, para esses pacientes. Então, não faz muito sentido suplementar com coenzima Q10 especificamente. Mas, de contrapartida, vale a pena suplementar com ômega 3? Parece que sim, tá? E aí, existem ômega 3 e ômega 3 disponíveis no mercado, tá? Os que têm mais concentração, tanto de EPA e DHA, são os melhores. Então, fique de olho na concentração, né? E você vai achar aí concentrações de todo jeito no mercado. Então, você tem que ficar de olho na concentração desses dois ácidos graxos aí na composição do ômega 3 que o paciente vai ingerir, tá? Bom, a pergunta, né, o cérebro ele pode ser reconectado, a gente pode melhorar essa questão associada ao Alzheimer? Sim, pela neuroplasticidade, e nesse caso especificamente, como é um idoso, né, a gente imagina que seja um paciente de mais idade, que está sofrendo com Alzheimer, através da sinaptogênese. Como é que isso acontece? Eu ofereço uma nova informação, nesse caso, reforçado pela ativação sináptica, e essa ativação sináptica, se ela for fraca, ela não vai mudar a sinapse, não vai mudar o comportamento do paciente, não vai alterar as redes neurais, a conexão que acontece entre neurônios ali, que a gente falou que é tão importante. Entretanto, se eu dou uma ativação mais forte, mais frequente, nós vamos ter uma mudança na estrutura sináptica, como eu falei para vocês, né, e tem nessa palestra aí que eu deixei no QR Code aí para vocês, lá no YouTube, de graça, 38 minutos para você aprender sobre plasticidade sináptica. Se eu tenho uma ativação forte e frequente neuronal, eu mudo a estrutura sináptica. E aí eu tenho conexões mais fortes entre os neurônios. Isso gera um reforço no aprendizado e, em último caso, vai gerar um novo comportamento no nosso paciente. Nesse caso, um comportamento, talvez, de melhoria da sua memória, de menos irritabilidade, todos aqueles sintomas em cada estágio que a gente faz, né, a estimulação por essa ativação mais forte e frequente, vão ser abrandados
por causa dessa estimulação mais forte e frequente, garantindo assim mais neuroproteção para esse paciente. Bom, veja bem, a neuromodulação visa justamente isso, tá? Então, quando a gente neuromodula o paciente, a gente está ou fazendo com que ele ative ou predispondo que a ativação ela aconteça. Tá? Entretanto, a gente precisa direcionar isso aí, não pode ser um estímulo de qualquer jeito. Então, veja que o segredo está aqui, em proporcionar uma ativação mais forte e mais frequente para esses neurônios que estão envolvidos, ou que estão sendo degenerados, ou que estão na rede auxiliar aí. E para isso a gente precisa pensar na neuromodulação frequencial justamente porque os neurônios eles funcionam em ritmos, ou seja, eles disparam, eles têm uma frequência de disparo mais ou menos organizada. Isso faz com que nós tenhamos uma certa predisposição desses neurônios a dispararem juntos, tá? Então, se eles estão sincronizados, eles disparam mais ou menos na mesma frequência, no mesmo ritmo, por assim dizer. E essa sincronização diminui o lag que a gente fala, que é o atraso entre um neurônio disparando e outro neurônio disparando. Então, a gente aumenta a possibilidade de conectividade entre esses neurônios, que eles estão disparando no mesmo momento. Então, veja, se o neurônio dispara e esse para de disparar e o outro dispara, não adianta, eles não vão conversar. Eles têm que estar disparando simultaneamente para que nós tenhamos uma diminuição desse intervalo entre os dois e, obviamente, eu gere mais conectividade. Quanto mais conectividade, como a gente viu, melhores vão ser os resultados clínicos que nós vamos obter nos nossos pacientes. Bom, a gente tem estudos que mostram que existe uma anormalidade, principalmente nos interneurônios, uma disfunção dos interneurônios associados à doença de Alzheimer. E essa predisposição está muito associada com os neurônios que disparam numa faixa muito específica, que é de 40 Hz, tá? Que a gente chama de frequência gama. Então veja que quando a gente tem uma codificação correta de padrões cerebrais, nós vamos ter uma diminuição, principalmente quando o paciente está em vigília, das frequências baixas e um aumento das frequências altas, tá? Então a gente precisa ter frequências altas disparando, com mais intensidade, por assim dizer, e as frequências baixas não disparando aqui, ou disparando menos, para que a gente tenha uma codificação melhor desses neurônios, ou seja, eles disparem juntos com mais intensidade. E aí, se estudou, obviamente, o papel, já que esses neurônios eles têm uma taxa de disparo, uma frequência de disparo específica, se estudou se nós poderíamos influenciar, por assim dizer, essa taxa de disparo deles, né? Então, sim, a gente pode influenciar como que esses disparos acontecem através de proporcionar um certo ritmo específico para que esses neurônios sigam. Quando a gente olha para isso aqui, então veja aqui a gente tem justamente isso que eu acabei de falar, né? Os campos elétricos gerados ali na região neuronal, eles podem guiar a atividade da sua rede neocortical. Então veja aqui nesse gráfico do lado de cá. Veja que aqui a gente tem os neurônios disparando, mas eles não estão em sincronia, né? Então todos esses picos que a gente está vendo aqui nesse gráfico preto, são disparos neuronais. Na medida em que a gente vai organizando, ou seja, a gente dá estímulos, nesse caso aqui especificamente estímulos elétricos, né? Então você passa uma corrente elétrica com uma determinada frequência. Você consegue organizar o disparo desses neurônios em blocos. Então, quanto mais eu organizo isso aqui, veja que eles seguem literalmente essa frequência que é proporcionada. E esse especificamente que a gente está vendo aqui em último é de 40 Hz. Então, nós temos aqui 40 ondas sendo aplicadas aqui por segundo e, consequentemente, esses neurônios especificamente, que estão correlacionados ao mal de Alzheimer, eles vão estar disparando conjuntamente de acordo com essa frequência modulatória, por isso que a gente chama de neuromodulação, porque eu estou, na verdade, organizando o disparo desses neurônios de acordo com a frequência elétrica que a gente proporciona a esses indivíduos. A pergunta é quais estímulos devem ser modulados frequencialmente e se há uma resposta clínica associada a isso. Então, agora sim, a gente vai falar do que é isso na prática, né? Bom, nós temos de início uma corrente que a gente chama de corrente polarizada, a gente tem um polo positivo e um polo negativo, e essa corrente, inicialmente, ela foi aplicada de forma contínua, ou seja,
Você gera uma polaridade ali, né? Essa polaridade ela vai se manter com pouquíssimas oscilações aqui, então é uma corrente mais estável durante um tempo, e depois ela, durante o tempo da terapia, você para de aplicar o TDCS nesse caso, que seria Transcranial Direct Current Stimulation, ou estimulação transcraniana por corrente contínua. Então você veja que não há modulação aqui, tá? Não existe uma oscilação sendo aplicada aqui. E os estudos começaram aqui. O TDCS, ele se mostrou ser benéfico também para o Alzheimer, tá? Então, se você aplica TDCS no mal de Alzheimer, já há evidências suficientes mostrando que há um benefício, sim, para esses pacientes. Justamente porque você tira esses neurônios de um estado mais baixo de pré-ativação, que a gente chama, né? Que seria o seu estado basal ou seu potencial de repouso, que é em torno de menos 70, e você chega ele mais próximo do limiar de disparo. Ou seja, o seu neurônio ele vai ter que percorrer um caminho mais curto para poder disparar do que o neurônio que não recebe o estímulo, por exemplo, por TDCS, tá? Entretanto, quando a gente vai olhar para o TACS, a gente observa que os ganhos são muito mais expressivos. E o que é, na verdade, o TACS? Na verdade, é uma modificação da corrente do TDCS. É apenas você pegar essa corrente que era retilínea aqui, que era uma corrente mais estável, a gente chama de corrente contínua, e você vai fazer uma alternância, você vai gerar, digamos assim, uma oscilação, né, nessas ondas, nessa corrente que você está produzindo aí, que é uma corrente polarizada. Pergunta é, a gente tem melhora disso? Tem melhora na cognição? Tem. Então, existem meta-análises já sugerindo que o TACS realmente melhora a cognição, não só em pacientes idosos ou em populações psiquiátricas, mas até na gente. Então, se você quer, né, melhorar, por assim dizer, funções executivas, cognição de modo geral, o TACS é uma boa pedida, assim como o TDCS também é. Mas, aparentemente, as evidências demonstram que o TACS ele é um pouco melhor, tá? Resultados mais específicos com pacientes. Olha isso aqui. Aplicação do TACS em 40 Hz, especificamente, né, melhora funções cognitivas em pacientes com Alzheimer, tudo controlado, duplo cego, controlado sham, né? Então, foi aplicado um TACS simulado, o paciente não recebeu nada, e teve pacientes que receberam o TACS de verdade, né, a aplicação real. E veja você aqui que só foi significativo aqui na diminuição da concentração de beta-amiloide, então isso aqui, a razão, 40-42, é um biomarcador de beta-amiloide, houve uma diminuição ao longo das 6 semanas de aplicação do TACS. Também foi avaliado aqui por 12 semanas, então terminou a aplicação em 6 semanas, né, então foi de 0 a 6 semanas a aplicação, e durante a aplicação houve uma melhora do estado cognitivo desse paciente também que recebeu o TACS comparativamente ao sham. Entretanto, foi feito um follow-up com esse paciente, ou seja, parou a terapia com 6 semanas, né, e se observou, se reavaliou esses pacientes após 12 semanas. E a gente percebe que houve uma queda aí, né, uma piora, por assim dizer, nesses pacientes que, mesmo fazendo TACS, mas quando ele para de fazer terapia, ele volta a ter déficits cognitivos importantes. Aqui estão os locais de aplicação, que foram feitos nos lobos temporais, de acordo com o sistema 10-20, e com eletrodos de tamanho de 4 por 4 centímetros, eletrodos quadrados, tá? Então, aplicados logo atrás aí da orelha do paciente, mais na região do scalp. Então, tem o sistema 10-20 justamente para localização desses pontos de aplicação que a gente vai utilizar com o paciente. Então, veja você que essa estimulação foi feita de 40 Hz, 2 mA de estimulação, com a duração de 20 minutos diariamente, todos os dias foi feito, 30% ao longo das 6 semanas de aplicação, tá? Então foram feitos alguns exames cognitivos e também a avaliação, pelo menos nas primeiras 6 semanas aí, da beta-amiloide, da concentração de beta-amiloide. Então houve sim melhora com a aplicação do TACS. Aqui uma outra aplicação, uma outra melhora indireta aí, no caso do Alzheimer para o TACS, que é a aplicação de 40 Hz também, na frequência gama, 40 oscilações por segundo, aumentou a perfusão hipocampal nesses pacientes. Então, veja aqui que a gente teve um aumento significativo, né, na perfusão, no aumento do fluxo sanguíneo para o local. E eu quero lembrar vocês, como a gente disse anteriormente, que justamente a região hipocampal, que é essa região mais central aqui do nosso cérebro, ela é a principal responsável pela formação de memória.
tá? Então, as melhoras cognitivas, elas têm que estar associadas às melhoras neurobiológicas também, ou neurofisiológicas. Então, sim, quando eu melhoro o fluxo sanguíneo, melhoro a perfusão, eu melhoro também a drenagem, né? Tanto pelo sangue das proteínas beta-amiloide, quanto melhoro também a drenagem pelo líquido cefaloquidiano, especificamente na região hipocampal, que é onde a gente precisa de mais neuroproteção pela neuromodulação. Isso só aconteceu quando a gente utilizou a frequência gama em 40 Hz. Pois bem, pulei um aqui. Aqui o mesmo estudo, só mostrando aqui, né, as perfusões aumentadas justamente nas regiões hipocampais, né, de pacientes com o Alzheimer. Aqui, uma melhora da atividade gama, né? O aumento da atividade gama melhora a memória episódica e restaura a disfunção colinérgica, que é a função parasimpática, ou seja, o controle, por exemplo, de ansiedade, de agitação e irritabilidade nesses pacientes. Então, você restaura a atividade colinérgica, restaura a atividade parasimpática do paciente. Ele volta a ficar mais tranquilo. Uma das coisas que acontecem muito com os pacientes, principalmente no estágio 3 e no estágio 4, estágio 3 especificamente, é a irritabilidade, tá? O paciente, ele se torna mais irritadiço, se torna um paciente mais ansioso, um paciente mais agressivo até, né? Então, quando a gente faz a aplicação, né, de gama, de atividade, aumenta a atividade gama, esse paciente também melhora a função colinérgica dele. Então, veja aqui, o Chan, todos os pacientes estão aqui, né, a linha de todos os pacientes aqui, com a aplicação do TACS gama. Então, aqui foi a simulada, e aqui a aplicação real, veja que realmente há uma tendência de melhora aqui com esses pacientes. Eletrodo, 5.5 por 6, e foi feita uma aplicação diferente, foi aplicado em PZ, né, aqui nessa região, logo depois do ápice da cabeça, né, 5% do comprimento aqui, né, do nasio íneo, a gente, para trás aqui, a gente vai encontrar o PZ, então a gente coloca o anodo aqui e coloca o catodo aqui no ombro direito do paciente, TACS por 1 hora, então veja, foi feita 1 hora de aplicação do TACS, seguro, 1.5 mA, a 40 Hz de modulação, extremamente importante, esse estudo aqui mostrando justamente o aumento da atividade gama e também as melhoras cognitivas por parte desse paciente. Um outro estudo falando sobre a exposição ao TACS, né, no Alzheimer, um estudo duplo cego, extremamente, no nível mais alto de evidência que a gente tem clínico, né, e foi feito um crossover, ou seja, o paciente, ele recebeu sham, né, durante um tempo, depois passou 1 semana, que a gente chama de washout, para inibir os efeitos aí, depois ele recebeu de novo a aplicação, o paciente que não tinha recebido, ele recebeu a aplicação depois. E o que tinha recebido, passou a não receber depois também. Então, foi isso a gente chama de um estudo crossover, tá? E a gente percebe que houve uma melhora também, quando da aplicação do TACS real, né, uma melhora aqui, a gente percebe todos os gráficos aqui, uma latência diminuída nos pacientes que receberam a real, né, isso é bem interessante também, uma latência na inibição aferente, ou seja, em como que o neurônio ele responde, né, ou como que o neurônio ele envia a informação para o sistema nervoso central, não responde, ele envia a informação para o sistema nervoso central. E aqui a gente observando que justamente as regiões de interesse também, mais regiões mais posteriores, regiões cerebelares, aqui próximo também a regiões de interesse, próximo às regiões talâmicas, aqui a região do corpo caloso, mostrando também que há uma melhora também na integração interhemisfério, né? Então, uma maior atividade do corpo caloso significa uma maior integração entre hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então, veja que sim, a gente tem respostas clínicas e também neurofisiológicas bastante interessantes com a aplicação da neuromodulação por TACS. E outro grupo, que é um estudo, um grupo do MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, eles começaram a estudar justamente a aplicação de frequências gama, mas não por campos elétricos. Eles fizeram estimulação visual e auditiva, então, sons, né, de 40 Hz, e também estímulos visuais, então uma luz que ela oscilava entre branco e preto, né, então, só que na frequência de 40 Hz, ou seja, 40 piscadas, parece uma luz estroboscópica, então ela piscava, então era 40 estímulos por segundo. E aí o que se observou? Se observou, primeiro em estudos animais, que primeiro, quando você faz isso, você aumenta a resposta cerebral,
tá? Então, aqui fazendo 40 Hz, aqui fazendo estímulos sem ser 40 Hz, mas também específico, no escuro e na luz contínua. Não teve alteração da resposta cerebral, né, no espectro de 40 Hz. Só quando foi aplicado o estímulo específico, né, que esse indivíduo ele respondeu. Isso tanto para animais quanto para humanos, tá, pessoal? Já tem estudos animais já passou, estudos com humanos estão nas fases iniciais, então os estudos pilotos já foram feitos. Mas o estudo piloto com isso aí é feito com 60, 70, 80 pessoas, então são estudos bastante interessantes do ponto de vista de amostra também, tá? Mas veja bem, o que acontece? Quando a gente aplica esse tipo de estímulo, seja ele visual ou auditivo, o que esse grupo percebeu foi que nós temos justamente a passagem, a estimulação das células microgliais de M1 para M2. Então, ela passa de uma célula de defesa que é pró-inflamatória, liberando citocinas pró-inflamatórias, para células que são anti-inflamatórias. E como tais, elas vão começar a fagocitar o excesso dessas beta-amiloides que se encontram ali naquela região. Então veja que uma célula que antes ela estava predispondo ao acúmulo de beta-amiloide, agora ela passa a ser uma célula que vai diminuir o acúmulo de beta-amiloide nesses pacientes. Então isso faz uma diferença extremamente grande no nosso paciente, porque nós estamos reduzindo. E veja, se a gente pensar que precocemente, décadas antes, nós já temos o início, né, e a gente consegue identificar através dos biomarcadores, dos exames, exame de sangue, a gente consegue fazer essas avaliações da quantidade de beta-amiloides nesse paciente. Se estiver acima do limiar de detecção, nós já podemos começar isso aqui, porque nós estamos garantindo precocemente a saúde, a neuroproteção desse paciente. Significa que uma vez que esse paciente apresenta sinais clínicos, uma vez que esse paciente confirmado que existe um aumento na produção e no acúmulo de beta-amiloide, a gente pode entrar com essa terapia que é não invasiva, uma terapia extremamente barata de ser feita, porque eu preciso de uma luz piscante de 40 Hz, isso não é difícil de a gente conseguir fazer, né? Muito pelo contrário, tem aplicativos que fazem isso, e por estimulação por som, que eu posso fazer também de 40 Hz. E tem mais, se a gente fizer isso através de frequências binaurais, o seu cérebro ele consegue incorporar isso muito melhor, né? Então você cria um envelope, por exemplo, então você vai utilizar, por exemplo, um envelope de 400 Hz no seu ouvido esquerdo, por exemplo, e 440 no seu ouvido direito. Significa que seu cérebro, através desse envelope de 400 que a gente está utilizando, ele está incorporando muito melhor aquela frequência de 40 Hz. E, consequentemente, você está estimulando muito melhor aquelas células microgliais, tá bom? Então, isso também não é uma coisa que a gente não saiba, isso já está comprovado, é ciência. E aí, veja, olha para você ver, aqui estudos, claro, né, não dá para a gente fazer isso em pessoas, foi feito em animais, mas olha para você ver, sem estimulação, a concentração de beta-amiloide, e aqui com a aplicação do protocolo, que é a estimulação visual. Então, o que eles fizeram aqui? Tá vendo essa placa aqui, ó? Essa placa branca? Isso aqui, na verdade, é uma placa de LED, que fica emitindo, né, a luz em 40 Hz, ou seja, 40 pulsações por segundo. E aqui você tem uma barra de alto-falantes que vão também estimulando, dando estímulos sonoros de 40 Hz, né? E aí, eles colocaram aqui um tablet no meio, porque o paciente fica olhando para a luz de 40 Hz, não é nada agradável. Então, ele fica olhando aqui para o tablet, passando um documentário, um videozinho, alguma coisa que ele gosta de ver, e aí, enquanto a estimulação ela vai ocorrendo. Então, o paciente não precisa ficar olhando para aquilo ali, né, ininterruptamente. Ver aqui. Peraí. Desculpa, pessoal, parece que minha apresentação saiu aqui, só um minutinho. Ah, aqui, voltei, perdão. Tinha saído aqui, eu acho que eu cliquei algum botão errado aqui. Então, veja que se a gente fizer esse tipo de estímulo aqui, que é extremamente possível da gente fazer, nós temos uma redução da beta-amiloide, um aumento da vasodilatação, tá? Uma ativação microglial. Olha isso aqui, gente. Olha essa micróglia aqui e olha do lado de cá, depois com a aplicação do 40 Hz, e uma redução também da proteína tal intracelular, que é uma coisa que até agora a gente não tinha conseguido triar de forma, né, mais, digamos assim, mais objetiva. E através desses estudos pessoal do MIT, isso aqui foi possível. Então veja que todas as condições
para melhora do ambiente celular, elas estão sendo atendidas. Eu aumento a vasodilatação, consequentemente eu aumento o clearance, né, das substâncias que estão ali, inclusive da beta-amiloide. Eu ativo a micróglia, que vai fagocitar mais essa beta-amiloide que está ali extracelularmente. Eu reduzo as proteínas tal intracelular. Isso faz com que eu tenha um melhor fluxo axonal, uma melhor passagem do estímulo, e quando a gente aumenta a passagem do estímulo, eu já falei para vocês, nós fortalecemos as sinapses e, consequentemente, melhoramos a memória, melhoramos todos os componentes que são degenerativos por parte aí da doença de Alzheimer, tá? Bom, a grande pergunta que fica, antes de eu passar para a parte de perguntas de vocês, tá? A gente está pronto para isso? A gente está pronto para as terapias modificadoras da doença de Alzheimer? Bom, eu gostaria muito de dizer para vocês que a gente está, né? Eu gostaria muito de dizer que a gente está, mas a gente não está. A verdade é essa. E por que a gente não está pronto para essas terapias modificadoras? Porque, de modo geral, o profissional ele ainda carece de muita formação para a aplicação dessas terapias. Isso é um ponto que não é negociável. Não dá para você aplicar uma terapia que é uma terapia que comprovadamente dá resultado para o nosso paciente. E se você tem uma visão muito mais compreensiva do paciente, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de atividade física, do ponto de vista de tudo aquilo que a gente falou hoje, da fotobiomodulação, para melhorar, por exemplo, a cadeia respiratória. Se você tem todos esses componentes, essas armas, né, essas ferramentas no seu arsenal, você vai aplicar a neuromodulação de uma forma muito mais objetiva, muito mais propositiva, assertiva com o teu paciente. Porque não adianta também você querer achar, você ter a informação, eu sei que isso funciona, mas como que eu faço? Como que eu aplico? Quanto tempo eu coloco? Como é que é o posicionamento? A gente deu uma pincelada aqui para vocês, isso é muito importante. É importante você ter informação, para que você entenda. Mas mais do que isso, é importante que você tenha a formação. Que você comece a buscar e falar assim, não, eu preciso entender isso melhor, eu preciso me aprofundar. Eu falei de uma série de componentes aqui, que são componentes que a gente poderia destrinchar em, talvez, disciplinas, né? Falar sobre estresse oxidativo, falar sobre mitocôndria, falar sobre aumento de fluxo sanguíneo, falar sobre sistema linfático, falar sobre fluxo de líquido cefaloquidiano. Tudo isso faz parte de componentes que, uma vez eu munido dessas informações, eu consigo entender o que eu estou fazendo e, do ponto de vista clínico, eu consigo alterar os meus padrões de aplicação. Eu consigo, por exemplo, observar que o meu paciente está respondendo melhor a uma do que a outra terapia naquele momento. Mas não necessariamente esse paciente ele vai responder 100% em todos os momentos. Como a gente viu, quando cessou o estímulo do TACS, por exemplo, esse paciente voltou a ter o distúrbio cognitivo. Então, é importante que a gente tenha essa visão mais compreensiva, que uma monoterapia não é uma bala de prata. Eu não vou conseguir só com a neuromodulação frequencial, eu não vou conseguir só com a fotobiomodulação, não vou conseguir só com o exercício. Mas se eu tiver todos esses componentes conjugados, talvez a gente consiga resultados muito mais expressivos. E o mais importante disso tudo, quando a gente fala de terapias modificadoras, eu estou falando também do componente preventivo, tá? Então, como a gente já viu, mostrei aqui para vocês, a gente consegue diagnosticar com muita antecedência o aparecimento desse declínio cognitivo no paciente, a gente consegue diagnosticar isso também por biomarcadores, com muito mais objetividade, marcadores hoje muito claros, apesar do exame ser caro, mas você faz ele uma vez. Então, a gente consegue detectar isso, e uma vez detectado, a gente consegue entrar precocemente. Para quê? Para que a doença não se estabeleça lá na frente. Isso nós estamos falando daqui a 20, 30 anos do paciente que foi diagnosticado hoje, do paciente que a gente está observando hoje. E a gente está falando hoje do paciente de meia idade que tem uma sobrevida de mais 40, 50 anos. Eu estou falando de um paciente que tem 30, 40 anos de idade que vai viver até os 80, 90. É desse paciente que a gente está falando. E não se engane, esse paciente é você, tá? Sou eu, somos nós, que daqui a 20, 30, 40 anos, eu tenho 46, daqui a 14 anos, pela lei brasileira, eu sou idoso, vou estar com 60, 14 anos. Então, entenda que, de alguma forma, isso tem que estar atrelado
ao nosso brio enquanto profissional, entende? Eu não posso simplesmente pegar essa informação e falar assim, tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bom, mas eu não vou, isso aqui tá muito longe, tá muito distante de mim. Não tá, não. Talvez isso, inclusive, seja um campo de investimento que você tem que fazer, porque a tendência é que a nossa população idosa ela aumente ao longo do tempo. Tá? Nós vamos, em 2030, a gente tinha uma previsão, né? A gente já superou isso antes de 2030, nós estamos em 2023 para 2024. A previsão que a gente tinha da população para 2030, nós já alcançamos agora. Passou esses dias aí na televisão, né? Falando sobre isso, sobre a aceleração exponencial que a gente teve da concentração de idosos na população brasileira. Então, sim, essa é uma preocupação importante. E, principalmente, né, como eu acabei de mencionar para vocês, que a gente entenda que, uma vez que a gente detecte precocemente, com esse conhecimento, a gente consegue intervir muito mais objetivamente para preservar esse paciente da demência, do declínio cognitivo. Bom, essa era a minha fala para vocês hoje. Eu espero ter sido mais claro possível, né, dentro daquilo que eu me propus aqui. É muito rápido, né? A gente não tem como estender muito, tá todo mundo trabalhando, hoje é um dia de trabalho para todo mundo também, para mim também foi, mas eu me comprometi a trazer isso para vocês. Eu acho que esse tipo de informação ela precisa ser mais ventilada, você precisa ter essa informação fumigando aí na sua cabeça para que você busque outras soluções. Porque se a gente ficar sempre fazendo a mesma coisa com o nosso paciente, veja, nós não vamos conseguir avançar no tratamento, né? A gente precisa mudar a chave. Se eu quero um resultado diferente para o meu paciente, eu tenho que melhorar aquilo que eu estou fazendo agora enquanto terapeuta. Isso diz respeito a mim, diz respeito a você. Fique com Deus, boa noite a todos. Obrigado, viu? Tchau, tchau.